começando o jornal Arca de Deus e hoje estamos preparando algo muito especial. É verdade. É algo muito especial em homenagem à nossa pastora, que inspira com a fé dela, com a crença e com a espiritualidade e com a confiança que ela traz através da vida de Jesus em nossas vidas. Muito mais que uma pastora, é uma mulher muito guerreira e com um espírito muito generoso. Um exemplo verdadeiro para nós dessa igreja, que não mede esforço por nenhum dessas ovelhas. Que ora cada um de nós, que vai de dia até madrugada orando pela vida de cada um de vocês, que paga o preço pela minha vida e pela sua vida. A pastora Carmen é mais que uma inspiração e hoje nós vamos conhecer a sua história. Antes de darmos continuação ao nosso documentário especial, vamos ver como está o clima espiritual em cada região que tem a Arca de Deus. Agora vamos para a previsão do tempo com o nosso irmão Rian. Aqui na Arca Norte, a previsão é de muitas lágrimas, de alegria, pois hoje estamos celebrando o aniversário da nossa pastora Carmen. Na Arca Leste, a previsão é de chuva de alegria, de gratidão e de amor pela nossa mãe espiritual Carmen. Aqui na Arca Sul, a previsão são com altas tempestades com rios de choro, alagados nas ruas, pois por onde ela passa, o seu amor contagia a todos. Aqui no Ministério Pentecostal Arca de Deus, haverá forte tempestade na região centro-oeste. Por mais de um ano de vida que a nossa pastora está completando, as ruas estão alagadas por nossos choros. Nós, membros da Arca de Deus, parabenizando a senhora no meio desse vídeo para desejar todo o sucesso do mundo. Pastora, amamos a senhora, obrigado pelo senhor ter colocado uma mãe espiritual, não somente uma mãe, mas como uma melhor amiga nas nossas vidas. Amamos você e fique com um abraço. E nesse momento especial, vamos conhecer os depoimentos dos membros da Arca, que vão falar sobre o amor e o cuidado que a pastora teve sobre cada um deles, e ficaram marcados nas suas vidas. Olá, tudo bem? No meu momento mais difícil, quando eu perdi meu pai, que eu fiquei sem rumo, através da pastora Daiane, eu fui convidada para a oração do meio-dia, e foi lá que eu conheci a nossa pastora, ela e outras pessoas. E desde então eu comecei a frequentar, que ainda na época não era a Arca, né? Era na laje ainda, e a gente começou a frequentar lá. Foi lá que eu conheci ela, lá no sítio. Eu vim para cá, para essa igreja, através da minha prima Deusuíta, né? Que ela me chamava várias vezes, mas ela me convidava, né? Várias vezes para me vir, mas eu não, no momento como eu estava afastada, eu não achava no momento certo de eu me reconciliar, então eu não vinha. Aí foi quando, através de um câncer, né? Que eu fiquei com câncer no útero, né? Aí eu recorri para cá. Aí foi quando eu recorri para cá, a pastora Carmen me recebeu, né, de braços abertos, né? E ela não sabia nem o que eu tinha, né? O que eu estava passando. Deus usou a vida dela e falou. O que eu tinha era para mostrar que Deus era na minha vida. Então, foi assim que eu vim para cá. E faz 5 anos que eu estou aqui. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu venho falar de uma pessoa muito especial para mim, que é minha mãe, pastora Carmen. E eu venho falar de que maneira eu conheci a pastora, de que maneira que eu cheguei aqui neste lugar. Eu cheguei aqui num momento de refúgio, onde eu estava passando por um momento de depressão, um momento que para mim a solução era a morte. Não tinha prazer mais de viver. Foi quando eu recebi um convite de 2 crianças para vir a um culto e eu senti vontade de vir para conhecer o local. Ao chegar na porta da igreja, ao ouvir a primeira oração, a oração inicial, ela estava orando, e eu falei, meu Deus, que unção é essa? Aqui eu quero ficar. E eu fiz prova com o Senhor, falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, só que eu não vou lá na frente, quero que o Senhor use ela para ela me chamar, que ela me chame, mas lá eu não vou. E assim foi feito. A paz do Senhor Jesus, povo da Arca de Deus. Eu estou aqui para dar um testemunho. Desde quando eu conheci a minha pastora. Eu conheci a minha pastora, eu estava muito doente. Faz um bom tempo, não lembro nem quantos anos faz que eu a conheço. Mas só que quando eu a conheci, eu estava com depressão, muita depressão. E estava quase morrendo. E a minha pastora pagou o preço, orou e clamou ao Senhor pela minha vida. Para hoje eu estar aqui falando, contando esse testemunho e deixando assim, para aumentar a fé de cada pessoa que se encontram assim. Bem, o que Deus fez na minha vida foi muito grande para mim hoje estar aqui.
Ele me tirou do fundo do poço, de onde eu estava, quase morrendo, com uma depressão muito forte. E a minha pastora orou por mim e o Senhor ouviu a oração dela. E hoje eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus e para agradecer a nossa pastora por tudo que ela fez por mim. Mas, irmãos, assim como ela fez por mim, assim como ela orou por mim, ela pode orar por vocês também, porque ela tem um coração muito bom e ela não ajuda só as pessoas que ela conhece, e sim também aquelas que não conhecem, que estão necessitadas de uma oração. Ela vai lá e ora e dá vida por nós, por cada um de nós. E eu sou muito grata à vida dela e à vida da família dela também, porque através dela eu conheci a família dela e eu a amo muito, não só a pastora, como também a família dela. E eu sou grata muito a Deus pela vida dela. E assim, faz algum tempo eu conheci ela de verdade mesmo, através do meu filho, porque foi lá no sítio. Mas foi assim, uma coisa assim que eu tive que colocar fé em Jesus, porque eu já estava praticamente morrendo, mas o Senhor me resgatou. E hoje eu estou aqui para exaltar o nome dele e para agradecer a nossa pastora, que ela é maravilhosa, ela é boa de coração, ela é brava, pode ter certeza que ela é brava, mas ela é boa de coração. E você precisando, pode ir com ela que ela lhe ajuda, não só materialmente, mas também em oração. Bom, e desde já eu agradeço em nome do Senhor Jesus. E eu a amo, minha pastora, muito, 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 no fundo do meu coração. Boa tarde. Aqui eu só quero agradecer, né, por eu ter chegado nesse ministério, por Deus ter me trazido aqui nesse Ministério Arca de Deus, com a nossa pastora Carmen. Aqui foi o próprio Deus que me trouxe. E eu continuei aqui, né, para a glória de Deus. Aqui o Senhor está trabalhando muito na nossa vida, onde eu cheguei, eu e minha sogra aqui. E depois veio meus filhos, veio meu esposo. E hoje nós somos uma bênção para a glória de Deus aqui neste ministério. E falar da nossa pastora comove muito o nosso coração, porque ela é nossa mãe espiritual. Ela é nossa mãe grandona, onde ela ora todos os dias por nós, de madrugada, onde ela paga o preço. Hoje nós somos obedientes para a glória de Deus, pelas orações que ela tem feito. Hoje nossa casa é uma bênção de Deus, por ela ter orado pelas nossas vidas, por ela ter pagado o preço, né, em todos os lugares que nós encontramos uma pastora dessa forma, desse jeito, que guerreia, que luta por famílias, por nós. Muitas vezes nós chegamos desobedientes neste lugar, e o segredo é ser obediente, é ouvir o anjo da igreja, é participar das doutrinas e você viver a doutrina. E a gente só tem que agradecer, né, pela vida dela, pelo esse amor que ela tem tão grande por vidas. Você não importa se você é desobediente, se você é uma ovelha desobediente, ela paga o preço por todas essas ovelhas, por todos nós, porque eu sou prova viva disso. Eu cheguei como uma ovelha desobediente, uma ovelha muito cheia de muitas feridas, muitas cicatrizes, e hoje, para a glória de Deus, eu creio que estou curada, né? Estou recebendo essa cura que vem através da vida dela. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dela e parabenizar essa mãe que nós temos, que ela não mede esforços por todos nós, por todas as ovelhinhas da arca, ela não mede esforços. Muito obrigado. Parabéns, minha pastora. Eu lhe amo do fundo do meu coração. Passando aqui para gravar esse vídeo, para falar um pouco da minha caminhada com a pastora Carmen, que começou eu conheci a pastora Carmen através de uma célula,
E através dessa célula, ali eu conheci ela. E aí começou a minha caminhada com a pastora Carmen, que a gente ia para o monte. Do monte eu caminhava com ela nas campanhas. E aí eu fui desenvolvendo a minha vida espiritual e o amor que a pastora Carmen tinha pelas vidas. O amor que ela tinha por cuidar das famílias. E muitas eram as pessoas a qual chegava até ela enferma e ela orava e Deus operava os milagres através da vida dela. Boa noite. Aqui eu estou para falar sobre a minha pastora, né, a pastora Carmen, né, e como eu a conheci. Na verdade, quando eu conheci a pastora Carmen, eu era de uma outra congregação, né, e nós tivemos o privilégio de nos encontrar numa casa de uma senhora, né, no qual eu era da congregação, né, e aí ela foi convidada nesse dia para ministrar nessa casa. E a gente se encontrou, né? Tinha muita gente e nesse dia tinha muita gente assim na expectativa de que o Senhor ia falar e na verdade eu estava, tinha bastante gente, eu estava assim na cozinha e ela foi até lá comigo, né? E a gente se abraçou. Eu não conhecia, a primeira vez que eu estava vendo ela naquele dia. As pessoas que estavam lá conheciam, mas eu não conhecia. E naquele dia a gente se abraçou, né? E a partir daquele dia eu conheci que na verdade era a irmã Carmen, né? Na época, né? E eram os cultos na laje, né? E eu conheci ela nesse dia, né? A partir daí eu comecei a acompanhar, né? A irmã Carmen no sítio, onde a gente tinha, né? O horário de meio-dia, né? E mesmo eu sendo de outra congregação, eu estava assim, passando por um problema muito sério de saúde, né? E ela tomou comigo, ela falou assim que ela iria pelejar junto comigo essa causa, e assim foi através dela que eu conheci o monte, a gente passou aí para o monte, né? E assim a gente, eu conheci ela e estive com ela, né? E aí depois veio a garagem, né? Eu não tive a oportunidade de estar na garagem, e aí depois veio aqui, né, a arca, né? E aí na arca eu ainda demorei um pouco para vir, né? Eu continuava na minha igreja, e aí um dia eu recebi uma profecia que o Senhor ia levantar os meus pés da minha congregação, onde eu era, da antiga, né? E aí eu pedi uma confirmação do Senhor, e aí foi quando eu fiquei doente de Covid, né? E a pastora Carmen, ela foi a única pastora que veio na minha casa, né? Tinha o meu pastor, né? Minha pastora, mas eles não vieram me visitar. E ela veio na minha casa, e a partir daquele dia que ela veio na minha casa, o Senhor usou ela e eu fui curada, né? Do Covid, estava com 50% do meu pulmão comprometido, e aí eu orei ao Senhor, né? E pedi uma direção dele. E aí o Senhor usou uma outra irmã da minha antiga igreja, e ela falou que eu não iria permanecer lá, o Senhor iria levantar meus pés. E aí eu orei, e veio uma terceira irmã, e aí houve a confirmação, e aí eu fui para a arca, né? E estou até hoje lá na arca, né? Com a pastora e com as minhas irmãs em Cristo, e com toda a congregação. E foi assim que eu conheci, né, a pastora Carmen, né? A pastora Carmen é a nossa mãe, né? Como todos falam, ela é uma mãe, ela é a nossa intercessora maior, né? Da igreja, porque se você precisar dela, não pode ser qualquer hora, ela sempre vai. Eu sei porque já aconteceu comigo. De qualquer hora ela chegar, eu ligar para ela, ela vem na minha casa, ela deixar tudo e vem e vai orar e vai marchar e vai assim. Realmente a gente pode contar com ela. A respeito do Sam, né? O Sam, ele teve um problema de saúde, e a primeira pessoa que eu na hora que eu liguei foi para a pastora, né? E ela imediatamente veio para cá com a diaconisa Elisângela, e a gente orou, né? E aí foi muito interessante que o Senhor usou ela, né? E ela disse assim: tem alguma coisa de errado
e ela pediu para falar com o Sam, e o Sam falou, né, para ela. Aí ela disse para mim, né, e ela falou que o Sam ele ia precisar passar, né, pelo médico, né, mas que ele não iria morrer. Ela falou para mim, eu estou lhe falando que ele não vai morrer, mas ele precisa. E aí eu sou muito grata pela pastora, porque ela chegava aqui 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, para orar aqui em casa com a diaconisa. Eu estava lá no João Lúcio, porque ele ficou 22 dias. E elas estavam marchando aqui dentro da minha casa. Então, assim, não tem como não amar, porque hoje você não encontra pastores para fazer isso. Eu falo para todo mundo, eu falei, hoje em dia, os pastores estão na casa deles, mas a minha pastora, ela é diferente. Ela é diferente. O ministério dela é diferente em relação a isso. Hoje você não encontra alguém que vai te abraçar e vai dizer assim, olha, vamos, a tua causa e a minha causa, e a gente vai pelejar. E a nossa pastora, ela é dessa forma. É dessa forma que ela é. Porque você acha, eu estava doente, eu era de outra congregação. Ela poderia dizer assim, não, a Bia não é minha ovelha, como que eu vou cuidar dela? E ela se dispôs, e ela chegou aqui, ela orou comigo, e ela falou bem assim, na segunda-feira, eu acho que isso era uma terça, ela falou, na próxima segunda-feira eu venho fazer o culto da vitória. E realmente ela veio fazer o culto da vitória aqui, porque eu estava curada. Eu fiquei curada do Covid, o Senhor me curou verdadeiramente, que eu não fiquei nem sequelada de nada. Ninguém fala que um dia eu tive o Covid e fiquei com 50% do meu pulmão comprometido. Glória a Deus. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem a nossa pastora, que é uma bênção, né? E eu amo muito, 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 muito ela. Eu vou falar um pouco aqui sobre o projeto da sopa. O projeto da sopa, quando eu conheci a pastora Carmen, ela já tinha um projeto da sopa. O projeto da sopa eram poucas pessoas que trabalhavam com a pastora Carmen. Eram poucos frangos. E a experiência que eu tive no projeto da sopa foi de poder ajudar, poder somar com ela nessa obra, porque a obra é de Deus. E é uma experiência que eu tenho de que Deus, ele age ao nosso favor. Ele é que manda tudo para o projeto da sopa. E a pastora que fazia a sopa na época, né, e depois ela passou o cajado para a diaconisa Elisângela, né, que todo mundo sabe que a pastora sempre fala sobre a refritagem. E a Canelinha que ajudava a gente no projeto da sopa. A irmã Minéia também, na época, ajudava a gente. E era uma luta, irmão, porque a gente, para levar sopa na época era Manaus Moderna, era Panaíra, Manaus Moderna. E ali a gente ia no carrinho do irmão Nilson e levava 2 baldes de sopa na época. E a pastora Carmen que servia a sopa. E a diaconisa Elisângela distribuiu os folhetos, e a gente ajudava ela ali nesse projeto, que hoje assim eu vejo que é um projeto do coração de Deus, o projeto da sopa, porque tem crescido, Deus tem levantado empresário, dizimista, ofertante para contribuir com esse projeto, e tem enviado tantas pessoas para somar, diaconisa, pastores, esse projeto, a qual Deus colocou na mão dela. Nós sabemos que é um projeto que tem crescido, e Deus tem abençoado e prosperado todos aqueles que tenham contribuído com o projeto da sopa. É uma bênção nas nossas vidas. Eu glorifico a Deus porque nós podemos trabalhar hoje para o Senhor, no reino pro reino do céu. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito através da vida dela, por ela ser a nossa pastora, por ela ser uma mãe espiritual, por cuidar de cada um de nós, pelo amor que ela tem pelas vidas, pelos moradores de rua, e que a cada dia, pastora, Deus venha abençoar a sua vida, o seu ministério, que Deus venha derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida, e que a senhora continue sendo essa mãe, essa pastora, que ama todos os seus filhinhos que Deus colocou nas suas mãos.
Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida que Deus está lhe proporcionando. Que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua vida e que a senhora continue sendo essa mulher guerreira. Amém, pastora? A maneira que eu cheguei aqui foi coração devastado. E no final do culto, ela me chamou lá na frente. Eu já fui com o coração derramado porque eu sabia que era Deus na vida dela. E Deus revelou minha vida todinha para ela ali. E a partir desse momento que eu cheguei neste lugar, eu fui sarado espiritualmente, corpo, mente, alma e espírito. Eu estou aqui até hoje fazendo a obra do Senhor lado a lado. Então, para mim, eu nasci de novo aqui neste lugar. Eu pude nascer. Eu sou muito grato à senhora, minha mãe, por tudo que a senhora tem feito, por tudo que a senhora faz, por todos os rádios, por todas as vezes que eu quero me endoidar, que a senhora puxa a minha orelha. Então continue assim, valente, brava do jeito que a senhora é. Porque só assim nós conseguimos trilhar um caminho reto. Porque nós somos falhos, mas Deus usa muito a senhora. Então Deus lhe abençoe, feliz aniversário, muitos anos de vida e eu lhe amo. Eu quero contar um pouco da minha experiência que eu tive com a minha pastora, né? Quando eu fui pra lá, meu filho tinha 10 anos, o Lucas Eduardo, né? O Lucas, pra glória de Deus, ele tem 20 anos, né? A minha pastora teve paciência comigo, né? Porque eu era muito rebelde, né? Aqui nesse Ministério da Arca, que eu vim, uma diaconisa de excelência, mas porque ela nunca desistiu de mim. E a doutrina, irmão, a palavra que liberta, essa tarde, né? A palavra que liberta. E a pastora abrir ministério não foi para ela ficar rica, para ela ganhar alma pro reino do Senhor. E eu não tenho nem palavra para agradecer tão grande coração que a minha pastora tem. Sim, e ela nunca desistiu de mim. E a minha experiência com ela, irmão, porque sempre ela teve cuidado com cada ovelhinha. Ela ama todos, sem exceção. Assim, irmão, e o meu filho também, sabe, quando começou o Luca, porque o Luca, eu passei muita luta com meus filhos, mas a minha pastora nunca desistiu do meu filho, nunca desistiu de mim. E eu não tenho nem palavra para agradecer o Senhor pela vida dessa mulher, pela vida da minha pastora, Carmen. Eu amo a senhora, minha pastora. Eu amo do fundo do meu coração. Que a senhora não desiste de ninguém, nem de uma ovelha. Pode ser uma boda velha, mas a senhora luta para ser um vaso de honra na mão do Senhor. A lembrança que eu tenho, que eu não consigo tirar, que vai ficar eternamente na minha memória, foi a nossa saída da garagem, né, quando o Senhor falou com ela e comigo, e eu fui correndo da minha casa até a casa dela, e o Senhor deu ordem para que a gente saísse daquele lugar, e a gente ficava na rua atrás do lugar, né, e naquele dia foi muito marcante para mim, porque nós fomos verdadeiramente direcionadas por Deus, e a gente achou esse lugar que a gente congrega até hoje. Hoje eu venho aqui parabenizar a essa mulher, essa guerreira. É uma inspiração todos os dias estarmos ao seu lado, aprendendo, né, através da sua vida, né, nós podemos nos inspirar em fazer a obra de Deus com amor no nosso coração. Hoje eu quero te parabenizar, não só pela pastora maravilhosa que a senhora é, mas pelo ser humano incrível que a senhora é. Eu não tenho palavras para te agradecer e agradecer a Deus pela sua vida. Eu cheguei aqui devastada, com a minha alma doendo, né? Minha alma pedia socorro, e eu falei na caminhada para cá, ou a gente se entrega para Deus ou a gente se entrega para a morte. E a senhora nos acolheu aqui neste lugar. Eu pude sentir o abraço verdadeiro. Eu pude sentir o amor genuíno que a senhora transporta para nós. Então hoje eu quero te parabenizar, não só pelo exemplo de pastora, mas pelo exemplo de ser humano que a senhora é. E eu quero te dizer do fundo do meu coração que eu te amo. Eu não tenho palavra para expressar o meu amor por ti. E todos os dias agradeço a Deus pela sua vida e quero te desejar muitos e muitos e muitos e muitos bens. Que Deus venha derramar sobre a sua vida chuvas de bênçãos sem medidas, meu amor. Eu te amo. Oi, mãe. Eu já falei com voz de choro.
Eu tô gravando esse vídeo para parabenizar a senhora, não só pelo seu aniversário, mas por tudo que a senhora construiu, tudo que a senhora vem construindo, vem conquistando. Eu, o Wander e a Cristina somos a prova viva do que tudo Deus prometeu para a senhora, Deus honrou. E assim, a senhora sempre priorizou muito nossos estudos, o nosso trabalho, sempre priorizou a família. Tudo que eu sou, tudo que o Wander é, tudo que a Ana está sendo, tá construindo é por conta da senhora. Se hoje eu sou uma boa profissional, foi porque a senhora me incentivou a estudar, me incentivou a terminar meus estudos. E se hoje eu sou uma boa mãe, é porque eu tenho a senhora como exemplo. E eu lembro que nunca foi fácil. Eu lembro das campanhas que a senhora ia, eu acompanhava a senhora. Eu lembro da senhora orando de madrugada, até hoje, né? Mas quando eu era pequena, desde quando eu era pequena, eu ouvia a senhora cantando louvor, orando, buscando a Deus. Então tudo que hoje a senhora tem a colheita do que a senhora plantou lá atrás. Foi luta, foi batalha, mas graças a Deus Deus está honrando. E eu sou muito grata por tudo, porque mesmo a senhora trabalhando em casa de família, trabalhando em hospital, a senhora nunca deixou de ser nossa mãe, nunca deixou de nos dar exemplo e nunca deixou de nos dar amor, porque eu tenho um jeitinho parecido com ela e mesmo assim às vezes a gente sempre se entende. E a senhora sempre deu muito amor pra mim, pro Wander, pra Cristina. E eu sou muito grata por isso. E hoje eu tenho meu filho e entendo. Eu acho que tudo que a senhora falava pra mim, tudo que a senhora dizia pra mim. A mamãe, ela é a cópia da minha avó. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito boa. Ela puxava a orelha, mas ela sempre foi uma pessoa muito boa. É sinônimo de ai, eu vou cortar, não consegui. Generosidade. É sinônimo de generosidade. Ela sempre tirava o que ela tinha pra dar pros outros. E a mamãe é muito parecida com ela nisso. E feliz aniversário. Eu fico muito feliz por a senhora estar sendo honrada da forma correta, porque nós sabemos que não foi fácil, foi batalha, mas a senhora venceu, está vencendo. E é isso, fazendo quantos anos? Eu nem lembro, só sei que tá com rosto de 30, né? Rosto de 30, bonita, com saúde. E o Danilo tá dormindo, mas eu e ele, o Carlos, amamos muito a senhora. Somos muito gratos a Deus pela sua vida. E é isso, te amo.